Glória a Deus, aleluia. Hoje, como eu falei, hoje é o Dia dos Pais e assim, eu sinto uma palavra para você nessa noite. Talvez muitos que estão aqui, como eu, já contei meu testemunho diversas vezes, mas eu perdi meu pai, talvez tenha pessoas que nunca ouviram, eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos. Meu pai se suicidou e infelizmente havia uma maldição de suicídio na minha casa, na minha família, e eu também tive uma experiência com Deus à beira de um suicídio, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor quebrou toda a maldição, amém? E hoje a minha casa, a minha família é abençoada. Mas talvez a sua história, talvez você cresceu também sem um pai, ou talvez o seu pai foi presente, mas ao mesmo tempo foi ausente, e talvez você nem conheceu o seu pai. É uma das, talvez os homens hoje, nós somos muito atacados, porque infelizmente é o pai que abandona, é o pai que deixa, porque o nosso Deus é pai, amém? E por ele ser pai, eu acho que os homens são mais atacados, essa figura do pai o diabo quer destruir. Mas eu quero te falar nessa noite que você tem um pai celestial que cuida de você, amém? Eu perdi meu pai muito cedo e isso gerou muitos medos na minha vida. Mas todas as vezes que eu clamei, todas as vezes que eu busquei meu pai celestial e quando eu me encontrei, realmente tive uma experiência com ele, ele nunca me deixou, amém? Ele sempre cuidou de mim e ele vai cuidar de você nessa noite, amém? Não importa qual seja a sua história, tem um pai que te ama. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, sobre a indescritível bondade de Deus, amém? Ver a Cristo é ver a sua bondade, amém? Fala assim comigo, ver a Cristo é ver a sua bondade, amém? Mas antes disso, eu quero fazer mais uma oração. Curva a sua cabeça, peça para o Senhor falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero colocar diante do Senhor a vida dos teus filhos. Oh Deus, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, fala ao nosso coração, fala com cada um dos teus filhos, Senhor, nessa palavra, marca o coração deles, que não seja a minha voz, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. Espírito Santo, tenha liberdade, abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Senhor, quebra agora no coração de todos que estão aqui nessa noite, toda a dureza, toda a seta do inimigo, toda a incredulidade, saia deste lugar, saia desse ambiente. Pai, eu declaro um ambiente liberado da Tua glória, Pai. Eu declaro nesse ambiente a Tua presença falando com cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quantos já ouviram quando eram crianças? Eu creio, eu ouvi muitas vezes, e eu creio que você também ouviu. Deus não gosta de menino desobediente, Deus castiga, né? Papai do céu está vendo, e isso gerou em você às vezes uma identidade, isso fez com que o seu relacionamento com Deus Pai fosse afetado. Por quê? Porque você criou na sua mente uma imagem errada de Deus, como se Deus fosse um juiz que quer sempre te punir, que quer ver os seus erros. E aqui, quem nunca errou? Todos nós erramos e falhamos quantas vezes na nossa vida. Então, se você for se basear na meritocracia, nós sempre falamos isso, que nós não recebemos de Deus pelo que nós fazemos, pelo nosso comportamento, porque se dependesse do nosso comportamento, ninguém poderia receber de Deus. A Bíblia diz lá em Tiago, se você quebrou um só pecado, você é culpado de todos. Então, se você errou uma só vez na sua vida, você não está mais qualificado para receber de Deus através do seu comportamento. Você só pode receber de Deus pela graça de Deus. Amém? Então você precisa entender isso hoje. Como o pastor Sérgio fala, nós sempre falamos sobre isso. Nós precisamos mudar. Lá em Romanos 12:2 diz que nós temos que mudar a nossa mente. Se arrepender. Arrepender é uma mudança de mente. Então hoje você precisa mudar a sua mente sobre Deus. E sobre você também, sobre a sua identidade, sobre quem é Deus Pai na sua vida. Porque se você não conseguir crer que Deus é bom, que a bondade dEle está sobre a sua vida, que Ele te ama,
que Ele está cuidando de você, você vai ter dificuldade de receber de Deus. Você não vai receber tudo que Ele tem para a sua vida, você não vai desfrutar, não vai viver o propósito que Ele tem. Então hoje você precisa crer, fala assim: eu sou filho amado de Deus, e o meu Pai, fala isso com fé, o meu Pai me ama, e Ele tem bênçãos sem medidas sobre a minha vida. Então esse é o grande ataque do diabo, é levar você a não crer nessa nova identidade. Nós somos filhos amados de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, sabe? Mas isso você precisa mudar hoje, a sua imagem de Deus, a sua imagem de Deus Pai, a imagem que talvez a religião te passou, que as pessoas te passaram. A Bíblia diz que Ele tem prazer na sua prosperidade, a Bíblia diz que Ele tem sonhos grandes para você, que Ele tem caminhos elevados, sabe? Amém? Quantos podem dizer amém nessa noite? A Bíblia diz lá em Salmos também 34:8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provar aqui, a palavra provar no original é comer. E aí eu vou lá para Gênesis, quando Deus criou o homem, o que Deus falou para o homem lá na criação? A primeira ordem que Ele deu para o homem, Gênesis 2,16, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente. Olha, por que eu estou te falando isso? Porque provar aqui é comer. Então o que Deus queria que o homem fizesse? E o que Deus quer que o homem faça hoje? Que você coma dele. O que é comer de Deus? É se alimentar através da palavra. É se alimentar, é alimentar sua mente com os pensamentos dele, amém? A Bíblia diz lá para Josué, capítulo 1, Deus fala, medita nesse livro da lei, de dia e de noite, então você fará
prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Tudo que você fizer, você vai ser abençoado. Lá ele disse o que? O livro da lei. Mas lá em Romanos, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então, se o fim da lei é Cristo, e Deus fala para meditar no livro da lei, em quem que eu e você deveríamos meditar de dia e de noite? Fala assim comigo, em Cristo. Então, o diabo quer que você medita nos seus problemas, nos seus erros, no seu passado, ou fique ansioso com o seu futuro, mas Deus fala, olhe para mim, prove de mim todos os dias, coma de mim, filho, todos os dias. Ao invés de você acordar e ficar ansioso, fala para Deus, o Senhor já preparou esse dia abençoado, eu sou seu filho amado, o Senhor está cuidando de mim, amém? Você consegue ver como isso é poderoso? Eu e você precisamos comer, fala para a pessoa do seu lado, coma do Senhor todos os dias, prova do Senhor. Mas qual que foi o ataque do diabo aqui? Presta atenção, Deus cria o homem, coloca ele num jardim de delícias, sabe, isso mostra que Deus tem um grande propósito para mim e para você. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que tudo aquilo que Ele prometeu para a minha vida, Ele vai cumprir. Tudo que Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele é bom. E Ele é fiel na sua palavra. Amém? Mas não é só para a minha vida, é para a sua vida também. Amém? Fala assim, Deus vai cumprir as promessas dEle na minha vida. Fala isso com fé. Sabe, creia nessa verdade, porque esse é o nosso Deus. Mas o que o diabo falou? Presta atenção nesse texto. Deus cria o homem, coloca ele num jardim de delícias e fala para o homem, você pode comer de todas as árvores do jardim, livremente, e o quanto você quer. Olha que bondade, que graça. Mas aí Deus também fala, olha o verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Por que Deus... Você já se fez essa pergunta? Porque eu já me fiz, né? Mas aí o Espírito Santo me respondeu. Por que Deus não ocultou essa árvore do homem? Né? Ele poderia ter ocultado, né, André? Deixado só a árvore boa. Só a árvore da vida que estava no meio do jardim. As árvores que o homem podia comer. Mas você sabe por que Deus não fez isso? Porque você não foi criado como um robô. Deus te criou como uma pessoa que pode ter o livre-arbítrio de escolher, amém? Deus, Ele não queria se relacionar com o robô, porque senão Ele poderia ter nos criado, e falava, né, o Ricardo está lá em cima, né, Ricardo? Apertava um botão e falava, Ricardo, louve ao Senhor, o Ricardo já caía de joelho. Não, mas o Ricardo Deus dá liberdade para o Ricardo escolher, eu vou louvar ao Senhor, em todas as circunstâncias, amém? Recebe a palavra, Deus sabe. Então, presta atenção, Deus, na sua bondade, Ele colocou, mas o que o diabo fala? Abra lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Continuando, verso 2, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que o diabo falou aqui. E aqui, irmãos, é a primeira menção, existe uma lei de interpretação da Bíblia, que sempre a primeira menção de uma palavra na Bíblia, ela vai ser o significado no restante da Bíblia. E aqui nós vemos a primeira menção do diabo e o primeiro ataque do diabo. E se foi assim, continua sendo. O que o diabo falou? Falou, Deus é mau. Deus não quer que você coma. Deus não deixa você comer de tudo. Sabe, ele distorceu a bondade de Deus. Sabe, e é isso que ele continua fazendo hoje, distorcendo o amor de Deus, distorcendo a bondade de Deus. O que ele fez com Jesus, lá em Mateus capítulo 3, quando Jesus ali, verso 17, Jesus foi batizado,
E aí ele ouviu uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, amém? Quantos lembram dessa passagem, amém? E aí, o que Jesus, no Mateus capítulo 4, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e o que o diabo fala? Se tu és, o diabo ele sempre vai lançar dúvida, se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Sabe o que o diabo estava falando? Se você fosse filho, se Deus fosse bom com você, você não estaria passando por essa circunstância, você não estaria enfrentando essas lutas. Mas o que Jesus fala? Nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava falando, não importa a circunstância. Satanás, você quer que eu olhe o meu natural, o que eu estou vivendo, mas eu decido hoje ficar com aquilo que Deus já falou a meu respeito. Se Ele diz que eu sou filho amado, eu sou filho amado. Se Ele diz que eu sou escolhido, eu sou escolhido. Se Ele diz que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Eu não estou ouvindo amém? Quantos pode dizer amém nessa noite? Porque é o Senhor que está falando com você, amém? Então, você precisa hoje provar, e é interessante porque a Bíblia, voltando lá para Salmos 34:8, diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A palavra aqui, bom, é generoso. Provai, ou seja, coma do Senhor e veja que o Senhor é generoso. O Senhor tem sido generoso na sua vida, mas eu creio, e essa é uma palavra profética para você, amém? Estenda suas mãos assim, amém? Sinal de receber. Eu profetizo que você vai começar a ver a bondade de Deus sobre a sua vida. E quanto mais você vê, quanto mais o Senhor abrir os seus olhos, a partir dessa palavra, mais bondade, mais graça, mais favor vai ser liberada. Porque até aqui o diabo estava levando você a olhar as circunstâncias. Mas em nome de Jesus, os seus olhos vão ver a bondade de Deus hoje. Seus olhos vão começar a enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus está preparando, amém? Aleluia, quantos podem dizer amém nessa noite? Sabe, nós precisamos ver. Passei, pelos legendários. Os irmãos falam que eu falo muito dos legendários. Essa semana, inclusive, meu filho vai, Cadê o Lucas? Filho está ali, filho? Vai lá, os irmãos que foram também. Uma coisa que você volta dos legendários é cheio de gratidão no seu coração. Que você passa a ver quantas coisas boas Deus tem feito na sua vida. Que às vezes você não é grato. Sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, o alimento de cada dia, a saúde. Deus tem colocado recursos nas suas mãos, André? Foi forte lá a experiência, Por quê? Porque a gente precisa ter olhos para ver a bondade do Senhor. Então hoje o Senhor quer que você abra os seus olhos, e eu tenho que avançar aqui, Acelera. O pastor Sérgio Alexandre colocou isso aqui, falou que era o meu tempo, parece que já acabou. Esse negócio está muito rápido. Quando entendemos a bondade de Deus e a sua graça, nós pedimos. Vou falar aqui de 3 princípios bem rápido. Então a primeira é que quando você entende a bondade de Deus, a graça de Deus, você é aquele que ora, você é aquele que pede. Você pede muito para Deus, você ora muito para Deus? Amém? Alguns deram amém. Bem poucos. Sabe, quando você entende que Deus é bom, você pede. A Bíblia diz que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele deu o seu próprio Filho. Ele nos amou todo mundo conhece esse texto, João 3,16, que Ele nos amou de tal maneira, interessante porque aqui o Espírito Santo, ele não encontrou palavras para descrever esse amor. Aí ele fala, Deus te amou de tal maneira, que entregou Jesus Cristo para morrer no seu lugar. E aí esse amor, agora, nós precisamos entender, e quanto mais nós entendemos e cremos nesse amor, mais nós vamos pedir, mais nós vamos orar. Sabe, a dúvida rouba a sua fé, cuidado. Sabe, quando você duvida da bondade, você não tem fé para pedir. Então, mas quando você crê na bondade, você fala, eu vou pedir mais, eu vou clamar mais, eu vou orar mais, porque Ele tem me dado, e eu sou grato, mas eu quero mais do Senhor, amém? Glória a Deus. Exemplo aqui interessante, Davi, quando Davi pecou com Batseba, olha o que Deus disse para ele, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versos 7 a 8.
Então disse Natã a Davi: tu és homem, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Sabe o que Deus falou para Davi? Davi, eu te dei tanto, eu te abençoei tanto. Por que você queria mais e não pediu para mim? Por que você foi tomar de outra pessoa? Por que a inveja, a cobiça entrou no seu coração? Eu quero te falar nessa noite, você não precisa ter inveja, você não precisa cobiçar o que é dos outros, você tem um pai que te ama, um pai que te abençoa, um pai que te dá, porque o mesmo Deus que dá para mim, dá para o pastor Sérgio Alexandre, pastor Valber, Ele dá para todos nós, amém? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Não é só, mencionei os pastores, não é só para os pastores, misericórdia é para todo aquele que nele crê, amém? A graça dele, o favor é para aquele que nele crê. Por isso que alguns são mais abençoados. Sabe, o que Deus estava dizendo para Davi? Davi, se as mulheres que eu te dei eram poucas, não vale para os homens hoje, amém? Hoje é só uma mulher. Mas ele disse o quê? Você poderia ter pedido, e eu teria te dado mais. Então talvez hoje, se o seu casamento está ruim, o Senhor te fala, peça para mim, e eu vou acrescentar no seu casamento. Se a sua vida financeira está ruim, peça para mim, eu vou te acrescentar na sua vida financeira. Quantos pode dizer amém nessa noite? Sempre que eu falar uma palavra de bem, se você fala amém, você toma posse na sua vida, amém? Vou te ensinar, amém? Então fale, eu gosto de ouvir amém dos irmãos. Posso contar com o seu amém? Diga glória a Deus. Então, se você precisa mais de Deus hoje, por que você não pede mais? Sabe, o pastor Aloysio estava falando hoje sobre isso. Por que nós não oramos mais? Quando eu falo nós, eu também me incluo. Por que nós temos luta para orar? Orar não gasta energia. Orar é um relacionamento com Deus Pai. Por que nós não dependemos mais? Porque aquele que crê, ele depende. Aquele que crê, ele ora. Da Itamar, igual lá no internato, glória a Deus lá, que lá tem oração, e passa mais algumas horas, já tem leitura da palavra, e oração, e jejum. Acho que eu tenho que passar uns dias lá. Tem que pelo menos ir lá ministrar, né? Igual o André vai lá, os irmãos vão. Mas é uma bênção, irmãos, né? Os irmãos do internato, glória a Deus, irmãos. Privilégio, né? Estar lá. Então, depender é dizer, Senhor, eu não posso, eu sou fraco. Mas quando você ora, você está dizendo, Senhor, a tua graça me capacita, o Senhor pode no meu lugar. Sabe qual que é o problema? Por que a nossa vida está ruim? Porque nós não oramos, não pedimos, só pede aquele que precisa. Mas essa é a questão, todos nós precisamos. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, amém? Salvador aqui, não é só salvar de uma vida ruim, mas não é só salvar a nossa vida do inferno, que já é uma grande salvação, mas é salvar você de uma vida ruim, é salvar a mim, a você de uma vida triste, de uma vida sem propósito, amém? Deus quer, sabe, só dependemos e pedimos quando entendemos que Deus é bom e tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Essa frase é instagramável, né? Só dependemos e pedimos quando entendemos que Deus é bom e tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Jesus, ele orava o tempo todo. Por quê? Porque ele dependia do Pai. Interessante porque Jesus, em cada evangelho, Jesus ele era apresentado de uma forma. Você vai ver lá em Mateus, que lá tem a genealogia. Jesus ele é apresentado, o símbolo de Mateus, ele é um leão. E ali, em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Em Marcos, o símbolo é um boi, porque ele é o sacrifício, aquele que morreu. Fala do Deus que é servo, que morreu por nós. Em Lucas, ele é o filho do homem. Então,
e o símbolo é o homem, lá já em João, a águia, porque ele é o Filho de Deus. Mas eu quero falar de Lucas. Em Lucas, você sabia que a maior quantidade de menção que Jesus orou, que Jesus se retirou para orar, que Jesus foi falar com o Pai, está em Lucas? Porque é em Lucas que ele é apresentado como Filho do homem. Então o que Jesus estava nos ensinando? Que nós precisamos orar e depender de Deus, amém? Nos relacionar com Deus. Não pode ser só hoje, aqui domingo no culto, glória a Deus, tem que estar todo domingo no culto, amém? Mas amanhã ao acordar, ou amanhã na oração das 5 horas, quem quiser receber mais do Senhor, amém? Né, Sérgio? Os irmãos têm vindo na oração e toda semana, irmãos, eu não largo, eu acho, é luta vir, né, Maria Cristina? É luta vir esse horário, 5 horas da manhã, mas toda semana eu sou abençoado. Parece que é um sacrifício maior aí, né, pastor? Nesse horário, mas é tão maravilhoso. Você chega aqui, eu já saio de casa, eu tomo um banho, já preparo um café desse tamanho assim, daqueles café forte mesmo, sem açúcar. É 3 goles daquele café, eu já estou bom. Irmãos, mas é tão bom, e chega aqui, Deus, a Keren veio semana retrasada, ela falou, não, semana que vem eu já tenho que ir, que eu tenho que contar uma bênção que Deus fez na minha vida. Deus é maravilhoso. Por quê? Porque a oração, então essa oração tem que ser diária, mas não tem que ser só aqui no prédio. Sabe, irmãos, eu vou falar um negócio para você. Até quando eu estou lá na academia, que eu gosto de treinar, às vezes eu ponho uma carga maior, eu falo, Espírito Santo, me ajuda agora, né, Tiagão? Ele é o ajudador até no treino. Por quê? Porque é tão bom depender do Pai, amém? Às vezes eu começo a chorar lá na academia, o povo não entende nada, isso aqui está chorando de dor, de tristeza, está difícil o treino. Não, irmãos, o tempo todo você pode orar e depender de Jesus, amém? No seu trabalho. Então, hoje, o Senhor quer se manifestar na sua vida, mas você tem que entender que você precisa depender, crer. A Bíblia diz, olha o que Jesus deixou lá em Mateus 7:7-11, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Fala assim comigo, o que pede, toda a igreja, o que pede, recebe. Então pede. Fala para o irmão do seu lado, então pede. O que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe o que Deus está falando? Sabe, você que é pai, que é mãe, às vezes você tira de você mesmo para dar para os seus filhos, não é verdade? Eu e você, a Bíblia diz, nós somos mal, porque nós temos coisas boas em nós, mas nós temos maldade dentro de nós, mas nós damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, amém? Então você tem que crer hoje, mudar sua mente. Segundo, aqui, não limite a bondade de Deus. 2 Reis 13:15-19, diz assim, 2 Reis 13:15-19, essa aqui é uma história do profeta Eliseu e o rei de Israel, Jeoás. Aqui, Deus fala para Eliseu, fala para o rei para pegar o arco e a flecha, e essa flecha vai ser a flecha da vitória do Senhor. Vamos ler o texto. Então disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse o rei de Israel, reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou, disse ao rei de Israel, atira contra a terra, ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Sabe o que aconteceu aqui? Esse rei, ele limitou a bondade de Deus. Ele não creu que Deus tinha mais. Deus fala, é a flecha da vitória. Irmãos, ele deveria estar tirando essas flechas até hoje.
Sabe por quê? Quantos querem vitória do Senhor? Amém? Você quer 2, 3 vitórias? Não, eu quero mais vitória do Senhor. Isso fala que você não pode parar, você tem que continuar crendo na bondade de Deus. Ele deixou de crer, ele limitou a bondade de Deus. E às vezes nós limitamos, porque nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e falamos: não, Deus pode fazer com qualquer um, mas comigo não tem como. Hoje eu ajudo muitos casais, e às vezes eu e minha esposa, e às vezes a gente conversa com os casais e fala: Deus pode restaurar o casamento, Deus vai transformar o seu casamento, mudar a sua história, te dar um casamento pleno e feliz. Mas muitos não creem, limitam a bondade de Deus, fala: Deus faz para alguns, mas para mim não vai fazer, em outras palavras, e desistem. Sabe, deixa eu te falar nessa noite, Deus tem o melhor para você em todas as áreas da sua vida. Deus tem o melhor para você no seu casamento, mas você precisa buscar, você precisa depender. Eu lembro, irmãos, que nós íamos para o encontro de casal. É bom dar esses testemunhos, porque isso pode acontecer com outros irmãos. Você sabe quem aqui vai para o encontro de casal agora, dia 30, amém? Os irmãos aí, levanta a mão bem alto, quem vai? Todo homem, quando vai para o encontro de casal, ele vai para receber, para orar, para estar em comunhão ali com os irmãos, quando é um encontro. Mas ele tem uma coisa mais especial que ele quer no encontro de casal. Os homens sabem. A recompensa maior para o homem. Mas por que eu estou falando isso? Porque no início eu e minha esposa buscando o Senhor, e às vezes nós íamos para os encontros de casais e eu não tinha essa recompensa. Estava tão ruim o nosso casamento, não tinha mais vida sexual. Quem não entendeu aí é vida sexual, amém? É namorar, depois das palavras. Mas deixa eu te falar, nós decidimos perseverar. E eu posso te falar, é importante falar isso, porque hoje eu vivo o melhor do Senhor nessa área, e em todas as áreas com a minha esposa. Mas, amém? Quantos recebem isso também na sua vida, amém? Sabe, é importante, casal tem que fazer sexo, amém? Eu sei que tem criança aqui, as crianças fecham, mas é importante isso. Então, deixa eu te falar, mas por que Deus fez? Porque eu lembro que eu e minha esposa, nós falávamos, olhava para a vida dos nossos pastores e falava: se Deus tem feito um casamento, tem dado um casamento abençoado para os nossos pastores, para tantos homens e mulheres de Deus ao nosso lado, Deus vai fazer na nossa vida também. E Deus fez, mas não limite a bondade de Deus, não limite o poder de Deus, creia e viva todo o propósito, amém? Não troque o propósito de Deus, não negocie. Sabe, o pastor estava falando, eu não abro mão de estar lá no dia 7 de setembro. A minha mãe vai vir aqui no dia 2. Aí eu falei: mãe do céu, aí de 5 a 7 eu tenho que estar lá em Goiânia. Eu vou ter que deixar ela 2 dias aqui, dói isso no meu coração. Mas aí ela vai ficar lá no meu tio. Mas por quê? Porque eu não abro mão de estar lá. Porque eu preciso estar lá como homem de Deus. E a minha mãe falou assim: não, meu filho, eu que não deixo você ficar comigo, não, você tem que ir para lá mesmo. Eu falei: eu vou tentar convencer ela, levar ela agora. Mas, irmãos, por que eu preciso estar lá? Porque é nesses ambientes que Deus libera a sua glória, o seu poder. Porque é nesses ambientes que nós acessamos, vivemos o propósito de Deus. Irmãos, vai ter ônibus, você vai pagar só o ônibus, que nem o pastor Luiz falou. Prepara uma marmita aí, você vai gastar só o dinheiro do ônibus, já leva a marmita no ônibus mesmo, faz a caravana aí da sua célula, vamos estar junto, vai com a sua esposa, vai de carro, quem não for de ônibus, lá é das 5 horas, né, no sábado, né, pastor? Das 4. Você pode trabalhar até meio-dia, pegar o seu carro e você vai chegar até as 4 lá, ainda. Vai receber do Senhor uma conferência abençoada, amém? Então não abra mão de estar nesses ambientes, de estar nesses lugares, porque é nesses lugares, é na comunhão, é na unção que Deus libera a bênção dele sobre nós, amém? Não negocie. E por último, que eu quero que você fique de pé e nós vamos orar. Não tenha medo, você é amado, amém? Lá em 1 João 4,16, olha o que diz. 1 João 4,16. Não, os irmãos podem ficar sentados ainda. Obrigado. Vocês estão com pressa? Eu combinei com vocês, né? Glória a Deus. Viu que todo mundo riu? Parabéns, irmãos. Fizeram certinho aí. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós.
Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha, uma coisa, aqui tem dois verbos, conhecer e crer. Sabe, não basta apenas conhecer, saber que você é amado, você precisa crer. E o que é crer? Crer é mesmo diante das evidências naturais contrárias, você declarar: o meu Deus está ao meu lado, o meu Deus é por mim, todas as coisas vão cooperar ao meu favor, eu sou amado. A fé não é aquilo que eu vejo, a fé não é aquilo que eu sinto, a fé é aquilo que Deus já falou a meu respeito. Então você tem que crer, não basta conhecer. Todo mundo aqui já ouviu, você é amado, isso é poderoso, e nós temos que falar que você é amado. Mas se você não crer, não vai adiantar. Porque no dia da dificuldade você vai ter que crer. Mas é no dia da dificuldade que você dobra os seus joelhos e o Pai Celestial abre as portas, te abençoa, amém? Ele nunca vai te deixar. Pastor Ulisses estava falando hoje sobre isso, achei interessante. Quantos aqui são pais, amém? Pai, de pai mesmo, não mãe, pai. Sabe, às vezes você não foi um bom pai, falhou, mas se você foi presente na vida do seu filho, já fez toda a diferença, porque a presença é mais importante do que todas as coisas. E isso, sabe, é muito importante para você, às vezes, que é casado, que pode, talvez um dia o diabo pode falar para você se separar. Não abra mão de estar presente na sua casa, não abra mão de viver o propósito de Deus. A presença, e Deus, Ele é presente na nossa vida. Ele é um Pai presente, Ele é um Pai que não te abandona. E Ele nos ama, e olha o verso 17. Nisso em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. A Bíblia diz que em nós é aperfeiçoado o amor. No dia do juízo nós podemos ter confiança, pois segundo Ele é. Segundo quem é aqui, irmãos? Fala assim, segundo Cristo é. Eu vou ser. Não é eu vou ser, eu sou. Fala assim, segundo Cristo é. Eu já sou neste mundo. Cristo é amado, você também é amado. Cristo é suprido, você também é suprido. Cristo é aceito, você também é aceito. Cristo é perdoado, é feliz, é próspero. Cristo cumpriu o propósito, você também vai cumprir o propósito. Tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a mim e a você hoje. Amém? Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E o verso 18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o verso 19, que é o mais poderoso: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. A chave para você vencer o medo do verso 18 é entender que você é amado. Mas você só ama quando você entende que Ele te amou primeiro. Então, todos os dias, ao acordar, ao dormir, ao sentar na mesa, no dia difícil, no dia bom, lembre-se que você é amado. Declara que você é amado, porque é isso que vai te dar vitória na sua vida, amém? Aquele que é amado, ele sabe que coisas boas vão acontecer. Esse dia eu estava compartilhando com o Anderson, e a gente compartilha, né, Anderson? O Anderson estava falando uma luta muito grande, mas ele falou: pastor, eu sei que Deus vai fazer algo, vai abrir uma porta. E Deus abriu a porta, Deus supriu, Deus abençoou. Porque quando você sabe que é amado, você sabe que você é cuidado, você é protegido, você é guardado. E você é amado, amém? Como que eu sei? Jesus se entregou naquela cruz. Essa é a prova. Romanos 5,8, para concluir, olha o que diz: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu e você éramos pecadores, Ele nos amou. Eu lembro de uma irmã que ela passava, uma senhora, mãe de um amigo meu, que ela passava numa casa, numa república que eu morava, quando eu ainda não tinha conhecido o Senhor, e ela falava assim: Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. E eu falava: eu vou lá na igreja depois, lá tem umas meninas bonitas, eu vou lá. E ela falava: Deus te ama. Todo domingo ela passava lá.
E aí um dia aquelas palavras começaram a entrar no meu coração. Eu estava tão perdido, mas o Senhor enviava alguém para dizer: você é amado. Quando eu ainda era pecador. Imagina hoje que eu e você somos justos, amém? Que amamos o Senhor, que estamos aqui nessa noite. E Ele te ama de uma maneira incondicional, muito grande e poderosa. Então não duvide dessa bondade, mas creia nessa noite, amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você, para nós fazermos um momento da formatura. Eu queria chamar o Casfilho, se puder ministrar um louvor. Eu quero que você ore, eu não vou fazer um apelo, mas na verdade esse apelo é para toda a igreja, amém? Quantos precisam conhecer mais da bondade de Deus nessa noite, amém? Queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo, Ele vai falar ao seu coração nessa noite. O Espírito Santo, Ele vai encher você com o amor dEle, com a graça dEle. Nós vamos tocar um louvor e nós vamos cantar esse louvor, eu vou orar por você no final.